Bem-vindos a mais um História de Barra do Piraí. Nesse conjunto de entrevistas que nós estamos fazendo, nós estamos indo atrás de várias pessoas, personagens célebres da nossa cidade, para contar um pouco sobre a história, tanto das histórias pessoais quanto a história que envolvem a nossa cidade. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Oi, Helder, tudo bom com você? Fala, Lucas, beleza? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. E olha, o nosso objetivo aqui é falar dessa questão de história mesmo, a gente resgatar um pouquinho da história, das origens do nosso povo, da nossa vitória, nossa graça, de tudo que nós somos hoje. A gente entende como fundamental para a gente ver o futuro de Barra, saber um pouco do passado da nossa cidade. Então a gente está indo atrás dessas pessoas e a gente ficou sabendo que você fez um filme recentemente que também é um pouco histórico, né? Então a gente quer desvendar um pouquinho todo esse barbante, né, da história. Mas vamos começar um pouquinho sobre você mesmo. Eu particularmente te conheço há muitos anos, um produtor, está no teatro, está envolvido em várias artes, mas eu queria saber um pouco da sua origem, de onde que veio o Helder Cardoso? Pergunta difícil, existencial talvez. Mas eu acho bacana esse olhar. Eu não sou um historiador, né? Sou um artista, então eu tenho uma percepção da realidade através da sensibilidade. A história nos ajuda a contar as histórias, né? Mas eu acho legal você sair desse jardim da ciência, como diz o Nietzsche, que a história não pode estar só ali, né, nessa coisa acadêmica. Existem as anotações da oralidade, né, que são importantes, que também fundamentam um elemento histórico. Então, a minha história. Então, a minha história como artista nasce um pouco no Medianeira. Foi a escola onde eu estudei. Sim. Né? Ali eu conheço o elemento mais transcendente que alguém pode conhecer, que é o livro. Né? Eu não era um bom aluno, sim, nas disciplinas, e indisciplinado também. E fui uma criança gaga. Você imagina o que é isso? Imagina, né? Uma sala de 40 pessoas que você vai ler, todo mundo ri, debocha de você. Naquela época deve ser muito... Vocês estão falando de quê? 70? Não, imagina, não sou um dinossauro. Sou novinho, pô. Então, a professora também não intervinha, não tinha aquele olhar de abrigar, de ter pena. Ela deixava rolar. Acho que ela supôs que eu ia, de uma certa forma, resolver essa questão. E ali o livro foi o primeiro elemento, assim, que a poesia é a minha primeira arte, assim, que eu comecei a ler muito cedo. Com 15 anos, 14 anos, estava lendo bastante. E no próprio corpo da escola tinha a dona Eliette Pimenta Ramos, que era uma professora antiga, que nesse momento, no Rio de Janeiro, ela está como inspetora. Então ela era vista como a patrulha. Yeah. E para mim não. Era o mundo da patrulha e da norma na escola era o meu mundo da poesia, porque ela também escrevia. E ela me mandava, olha, esse autor é bacana, você lê. O primeiro espetáculo de teatro que eu vi na vida com a Marieta Severo, chamado A Aurora da Minha Vida, que é uma peça do Dom Álvares de Souza, foi um espetáculo que eu conheci através da escola. Tinha um cartaz na parede de uma excursão e eu fui com um amigo meu. Pegaram um busão e foram pro Rio? Era uma excursão do interior que visitava os teatros e levava aquela galera para assistir. Como existe hoje as avós da Havana, que vê espetáculo. Tinha essa coisa do interior, de ir para o teatro. Foi no Teatro de Arena, um texto do Dom Álvares de Souza, que depois, com a internet, fiquei amigo. Eu fiquei amigo do autor da primeira peça que eu vi. Então, ali foi o princípio, assim. Eu sabia que eu gostava de arte, que eu gostava do teatro, da poesia, da prosa, sempre me interessou. Eu ganhei concursos no Rio de Janeiro. Era um concurso de quê? De contos. Eu fui receber um concurso. Você escreveu? Na Secretaria de Cultura do Estado. Recebi das mãos do Arnaldo Nisquier, que era o secretário da época. Eu acho que eu ganhei uma menção honrosa. Aí eu fui para o Rio. Foi a primeira vez que a literatura... Você lembra como é que era esse conto? Chamava Beira do Rio, que é um pouco da ambiência de onde eu fui criado, na Cigibeiro. Né? Tinha uma espécie de estalagem onde moravam muitas pessoas. Depois as pessoas me falaram, você leu o Cortiço, do Aloysio Azevedo? Eu falei, não. E depois, relendo o Cortiço,
no Rio de Janeiro, no segundo ano, percebi que tinha uma conexão, identidade, né? Aquele agrupamento humano de pessoas populares vivendo num ambiente coletivo. E na beira de um rio, né? O Rio Paraíba do Sul, que é o rio que passa dentro de nós, né? Nossa história. Nossa história, desde o princípio. E atravessa a nossa cidade, né? Então foi assim, o livro é meu primeiro elemento, assim, e a poesia. O cinema veio depois. O cinema é um salto aí. Foi um salto quântico, assim, na história. Mas aí, um pouco sobre esse concurso que você estava participando, foi lá no Medianeira. Foi. Aí você ganhou com esse conto do... Ganhei o conto e concursos de redação também eu ganhava. Esse menino indisciplinado, que não era muito bom das disciplinas oficiais, ele começou a ficar notável por conta desse pendor, né, da escrita. As pessoas não entendiam isso. Como que esse cara tão indisciplinado consegue escrever e ter uma prosa bonita na redação? Tinha um professor que me perguntou, por que você escreve tanto? Muito doido Não isso, é? né? Vindo de um professor, por que você escreve tanto? Por que tua redação é maior do que os dos outros? Você tinha coisa ali para falar, não tinha nem o que responder. né? Achei impactante assim, a pergunta dele. Para você ver como que a educação oficial também nos sabota, né? A todo momento. Você como professor... Pois existe essa concepção que dentro da escola a gente precisa estar muito arraigado do que a gente estava falando sobre a questão da ciência, né? É o científico, é a matemática, o português, é a geografia, a história. Mas aí carece um pouquinho do criativo, do artístico. Eu acredito que é somente através... As ciências, né, elas ensinam e moldam a humanidade, mas o individual é a cultura. Então, assim, beleza, nós como escola, né, nós temos que rumar a humanidade para frente, então ele tem que saber o logaritmo, ele tem que saber o que é uma geometria e tal, mas quando eu vou falar daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela pessoa ali em específico, ela só vai se descobrir se ela tiver acesso aos movimentos culturais, ela vai se descobrir. Um repertório cultural importante. E ela vai descobrir como que ela gosta de se vestir, que música que ela gosta de ouvir, que tipo de coisas que ela gosta de comer, né? Que tipo de países ela tem uma conexão com a cultura, e a gente pensa na nossa ancestralidade, né? Da onde que nós viemos e para onde que nós estamos indo. Mas aí, olha só, você me contou uma vez que você, nesse concurso, você conseguiu ter acesso a um livro do Carlos Drummond de Andrade, que porventura fala de Barra do Piraí. Como que isso? Então, depois de muito tempo desses concursos todos, as professoras, né, Dona Amélia Lisboa, que é uma professora de uma outra geração que pegou a minha também, pegou da minha mãe, das minhas tias, e pegou a minha também, no Rio de Janeiro. E a Dona Ana Maria Lavinas. Essa professora eu devo muito a ela. Porque ela que me apontou o dedo, vai por esse caminho. Ela percebeu a minha redação e é uma mulher que trabalhava muito bacana a literatura, de uma forma leve, né? Até esse momento que a gente precisa ler autores que estão muito distantes de nós, né? No caso Machado, na época eu odiava. Eu achava impenetrável, né? A nossa cultura ali do colégio não me preparava a gente para ler o Machado. A linguagem até a linguagem era muito difícil. Porque eu gostava, né? Aí você mergulha, né? E depois de 40 anos eu ganhei o primeiro papel no cinema por conta de um conto do Machado que eu conhecia. Eu fiz a leitura do texto para a diretora, ela falou, você que vai ficar no papel. Eu nem ia fazer aquele papel. Eu conheci o conto no Rio de Janeiro. Então depois, no terceiro ano, eles fizeram esse concurso de poesia no Rio de Janeiro. E eu acho que eles queriam me promover, assim, sabe? O cara que escrevia aqui na escola, eles queriam marcar. E eu participei e ganhei o poema, eles me deram um livro. Eles me deram um livro. Vai me dizer que é o mesmo livro? É o mesmo livro. Eu tinha 18 anos, eu tenho 57 hoje. Prêmio pelo primeiro lugar no concurso. No primeiro concurso, uma escola tão tradicional que vem da década de 30, nunca tinha feito um concurso de poesia. Deixa eu enquadrar. Então eu inaugurei o concurso de poemas no Rio de Janeiro. Olha que legal. Essa letra pode ter sido da Dona Amélia Lisboa ou da Dona Ana Lavinas, eu não sei. A Dona Amélia já é falecida, a Dona Ana vai estar na plateia do meu filme, se Deus quiser. Então, será que ela já sabia? Já, elas sabiam que tinha essa menção
do Drummond à Barra do Piraí. Então vamos falar um pouquinho sobre essa Acho que menção. elas queriam me colocar dentro do cenário da poesia brasileira. E inscrever a cidade também como importância, né? Como um marco histórico e geográfico desse lugar, Barra do Piraí, que a gente meio jovenzinho que entende, né? E eu fui ler esse poema com 18 anos, eu li e me impactei, assim, quando ele cita o hotel de Barra do Piraí. Mas naquela época não tinha um equipamento humanístico para tentar fazer essa exegese. Né? Com o tempo, decifrar, né? Decifrar, porque o Drummond é conhecido como um cara dos enigmas, né? A linguagem dele parece ser fluente e livre, os versos livres, mas sempre tem enigmas, né? Tem coisas... Fala pra gente desse trechinho. Então, o poema chama-se Canções de Alinhavo. O alinhavar, você sabe, é uma costura provisória. Sei o que ele tá contando aqui. É uma costura que você faz com agulha, você marca com a linha onde a máquina vai entrar para fazer a costura definitiva. Então é alguma coisa que pode se desmanchar, né? A última frase do poema que ele diz: a Avenida Atlântica situa essas coisas numa palidez de galáxia. Ou seja, é aquele momento que a gente conhece da estátua do Drummond na Avenida Atlântica, que ele está sentado, olhando o mar, a imensidão do mar, e revisitando essas antigas memórias, que estão tão distantes como uma galáxia. Né? Esse branco, essa nitidez branca de galáxias que ele fala são as memórias. Ele fez isso em vida e hoje tem uma estátua. Uma estátua dele, né? Você vê a coincidência, né? Que está num poema que fala de Barra do Piraí, na Canção de Alinhavo. No canto 5, ele fala que o hotel de Barra do Piraí era ao mesmo tempo locomotiva e hospedaria. O trem passava, fumegante no refeitório, o hotel da estação, né? Que era encravado naquela encosta ali do Santo Cristo e dando para a estação de Barra do Piraí. O hotel ficava ali. Era aquele de lá do Santo Cristo, né? E quando o trem passava, fumegante, em frente ao hotel e à estação, tremia tudo, imagina. Treme né? até hoje. Até hoje, imagina naquela época, uma construção colonial. Né? O hotel era lindo, uma arquitetura belíssima. Pena que ele foi jogado abaixo. Então ele fala que o trem passava por ali e eles tinham medo de sair sem a composição apitar. E eles ficarem ali, naquele lugar. Na Barra do Piraí, né? Um lugar sem definição. Um poeta que explica o mundo através do equipamento das palavras, esse é o grande recurso para decifrar o mundo, e um homem que, conhecido pelo claro enigma da poesia dele, ele se abstém de dar uma definição da cidade. Ele podia falar bem, podia falar mal, podia falar para cima e para baixo. Né? Não Essa dá uma falta de definição é o quê? Com o tempo, eu busquei uma exegese própria, minha, singular, subjetiva, de que ele estava dentro do trem e, por conta da tração em movimento, não se pode obter da realidade uma definição permanente, porque está tudo mudando. Né? No moto contínuo, para quem vê a vida através da janela do trem, é impossível ter uma cópia fiel da realidade. Então é por isso que eu acho que ele diz isso, que é um lugar sem definição, porque ele não tem tempo. A definição precisa de um tempo para você definir e conceituar alguma coisa. Né? Um tempo de estudo, de análise, é o tempo que ele não tem quando ele está se movendo, né? Então eu acho que ele criou no poema, são vários cantos, né? Como se fossem vagões, que ele fala de toda a geração mineira que passou indo para o capital da República. Porque ele era de Minas Gerais. Ele era de Minas Gerais, de Itabira. Aí ele tinha que ir para... Necessariamente, para você ir para a capital federal, que era o Rio de Janeiro, você passava por Barra. Necessariamente. Então, nesse poema, ele fala de toda a geração mineira que foi para o Rio, que migrou de Minas para o Rio. Rodrigo Melo Franco de Andrade, que criou o serviço do Instituto Histórico, era de Belo Horizonte, uma cidade também criada, você sabe, né? Tem 100 e poucos anos. Ele fala de vários amigos da geração dele que passaram por esse momento indo para o capital federal. E o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é pai do diretor Joaquim Pedro de Andrade, tem um livro de contos, chama Velórios, que tem um conto chamado O Nortista. É um médico que está levando
um homem para um sanatório. Só que ele odeia esse ofício, ele não está afim de fazer aquilo, ele está indo forçado pelo dinheiro. Quando a abertura do conto do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o cara que criou o Serviço do Patrimônio Industrial, hoje o IPHAN, na época era um serviço, né? O Rodrigo é dessa geração dos modernistas, amigo do Mário, amigo do Drummond, né? E a abertura do conto é alguém que enfia a cabeça para fora da janela e fala: Barra do Piraí, lugar ruim. Nossa! Vai engolir isso. Tá no conto Tá no conto. Na abertura do conto. Alguém enfia, acho que o chefe, o maquinista, não sei, coloca a cabeça para lá de fora do trem e grita isso: Barra do Piraí, cidade ruim. Esse médico, ele quer fugir dessa situação de levar esse cara que ele não quer, e o cara super intratável, sabe? O cara que está doente, acho que é tuberculoso. Ou para o hospital de Barbacena, que era um hospício, né? Ele não define. Mas ele fala que preferia descer em Barra do Piraí, que era esse lugar ruim que foi anunciado, do que seguir o destino. Colocou só para dar aquela... O quanto ele preferia não fazer aquela aquilo situação que ele estava ruim, prestes a fazer, em detrimento de algo ele que... olha a Barra do Piraí, aquele casario baixo da Rua da Estação, aquele lugar sem definição que o Drummond fala. Ele fala que prefere ficar ali, perdido ali, naquele lost ali, do que seguir com esse paciente. Então, começou a surgir, na minha pesquisa de leitura, muitas dessas informações literárias. E por que você acha que eles tinham essa definição um pouco podre, vamos dizer assim, mal observadas de Barra do Piraí? Você acha que naquela época Barra do Piraí não era uma cidade bem vista? Não, eu acredito que a Barra do Piraí tenha sido um laboratório, assim, né? Você vê, a ferrovia chegou muito cedo, né? A imigração italiana chegou muito cedo, né? Tem alguns autores que nem colocam Barra do Piraí nessa configuração escravista rural. Já colocam Barra do Piraí numa instância já da República e dos operários. E indo para a industrialização. Industrialização, já questão dos operários. Muito por causa da locomotiva, né? A locomotiva daqui desde 64. Chegou aqui em 64. Isso. Quem estava... 1864, tá? É importante falar. E quem estava nessa composição que o imperador veio inaugurar? No ano que a princesa Isabel casou? Machado de Assis. Que era um jovem jornalista do Diário do Rio de Janeiro. E eu tenho o livro, as crônicas dele, que fala sobre essa paragem. Já os leitores conhecem o que se passou no Passeio à Barra. E todos sabem que, a respeito desse progresso do século, não se pode ter duas opiniões. Um homem de gosto não pode passar a vida sem ir ver, pelo menos uma vez na vida, os panoramas esplêndidos que lhe oferece uma viagem na estrada de ferro central do Brasil. O vagão consorciou já a civilização ao Paraíba. Machado de Assis. Olha. Um jovem escritor. E tem outra citação... 20 e poucos anos que ele tinha, 25, 24. Ele era um jornalista, ele não era o Machado de Assis de Barba Branca que a gente conhece. Era um jovem, o imperador era o mecenas dele, né? Por apostar no talento literário dele. Nessa época ele escrevia poesia, inclusive, né? Que é um gênero que ele não ficou conhecido. Ele é mais conhecido pelos romances, pelos contos. Pelos contos. Num outro conto dele, ele cita Barra. Vênus, Divina Vênus. Aos especialistas, né? Começa a pesquisar. A galera tá no comentário já. É um conto que ele fala, ele cita Barra nesse conto, Vênus, Divina Vênus. No Quincas Borba, que é um romance sobre um personagem bem interessante também, ele fala na Gária de Vassouras. A personagem está na Gária de Vassouras e ele fala que o Brasil está engatinhando. Só vai começar a andar depois que for cortado por ferrovias. Porque ele era epilético, né? Machado. E ele conta, ele descreve como que é a viagem de trem. Ele diz, só um homem de gosto sabe o que é o prazer dessa viagem, né? Que os próprios músculos recebem uma comunicação agradável. O sangue não salta, fica-se em paz com Deus e os homens. A geração dele ia para a Europa. Ele não tinha condição, ele vinha para o interior, né? As cidades que foram se formando, né? Por isso essa viagem com o imperador.
E as citações dele em toda a obra. Na verdade, ele era... Em Vassouras tinha uma revista literária que ele participava, né? Ele colaborava com essa revista. Esqueci o nome agora. Mas é importante que os especialistas também se debrucem né, por essa produção que era produzida para essa revista aqui da região. Isso. E assim, a gente tem feito essa pesquisa, né? E é muito engraçado, conforme a gente vai conversando com várias pessoas, algumas histórias elas meio que se repetem. A gente teve com o Tadeu falando sobre o Porão e ele falou sobre a vinda do Machado de Assis para cá. Eu achei incrível aquelas relações que ele criou, né? Não, e é sensacional ele partir daquele pressuposto para linkar um buraco que nós temos na história da nossa cidade, que é o fato do Antônio Gonçalves de Morato ter se tornado barão, né? Que, assim, as pessoas às vezes nem se importam com isso, mas é o cara que simplesmente é o fundador da cidade. Assim. É meio estranho, né? É meio estranho. É claro que tem muito de mito nessa coisa do mata-gente. Todas as histórias que o Tadeu ali falou são histórias que eu também já ouvi, né? Que foram incidentes, né, dessa morte do escravo, que o ocultamento do corpo, né? Corpo. Trocou de lugar, achou de né? E essa mítica de que ele era um homem sanguinário, isso foi se criando, a lenda se cria. Mas é claro que sempre tem um elemento real ali. Sim. Toda lenda, né? Toda brincadeira parte de uma verdade. Na verdade, ele não era nenhum santo, né? Ele era um escravista, ele era sobrinho neto do Barão do Café, que tinham 5.000 escravos. Então ele faz parte de um momento né? Muito triste na nossa história, que a gente não pode ignorar, né? Mas assim, não somente por isso, ele também fez as construções. E a relação que o Tadeu traça em relação dos personagens do Machado é muito concernente, né? Essa validação pública que essas personagens, né, buscam, né? No caso do espelho, quando ele perde o público todo, fica só o espelho, só ele não consegue essa validação, né? Então, eu acho que aconteceu isso meio com ele, sabe? Com o Capitão Mata-Gente. Por que ele não recebeu o título de barão? Se ele podia pagar o título. Pois é, né? Por quê? Será que era por causa... E a gente fala Capitão Mata-Gente com uma maior... não, Capitão Mata-Gente, isso aqui. Aí é importante... Mas isso naquela época era muito pesado. Imagina. O cara que mata todo mundo, não sei o quê. E é por isso essa importância desse discurso da oralidade. Desde criança eu ouço isso, que eles compravam, as pessoas antigas, que ele comprava a preço de ouro os espetáculos das óperas italianas que iam para o teatro lírico no Rio. E quando eles chegavam, eles não prestavam reverência para a família real. Então já existia essa animosidade. Alguém já me contou, uma historiadora qualquer do passado aí, ela me contou isso. Que eles exibiam um séquito de escravas brancas, isso para o imperador era muito ruim, que apesar de ser um eugenista, né? Tanto é, por que Petrópolis não mandou os negros livres para lá? Mandou os alemães. Já que ele gostava tanto né, dos escravizados, como passou para a história essa oficial. questão do eugenismo, tem, né? O esbranquiçamento da raça, né? Para quem não entende, né? O eugenismo. Eu descobri recentemente... Nossa, eu bati... É até antigo, né? Mas o Monteiro... Que não que ele fosse uma pessoa conservadora, reacionária, não é isso, mas era no tempo dele, né, cara? Era. Né? Era uma questão do tempo da época, era uma ideia daquele tempo, né? Tinham pessoas que trabalhavam o racismo com o eugenismo junto, né? Então, assim, eles... Porque a princesa, a redentora, né? Eles têm A história passa que eles foram super carinhosos com os escravizados. Não é bem assim, né? A gente estava conversando sobre isso na última entrevista, sobre esse momento aí, que ela assinou um papel, né? Assinou um documento e por causa dessa assinatura foi dado... Inglesa, mas aí... joga todo mundo para qualquer lugar, não dá uma cidadania decente para as pessoas. Eles não podiam ter subido para Petrópolis. Olha que cidade que os negros iam erguer em Petrópolis. Né? Podiam dar os alemães também, os italianos, que fosse essa mistura. Eles não podiam ser banidos, né? Nesse momento da libertação. Mas é um processo histórico também que... Todas essas são questões históricas que, assim, a gente hoje...
Claro que tem muitos historiadores, pessoas da academia que estudam muito isso a fundo, mas dentro do quesito Barra do Piraí, são pouquíssimos relatos que a gente tem, assim, registros mesmo, por historiadores e tudo mais. A gente estava estudando um pouquinho sobre o Gilson Baumgratz, que ele não é um historiador em si, mas ele fazia relatos. Mas ele se debruçou. Era um jornalista. Ele se debruçou. E assim, é como a gente está ele fazendo foi aos aqui. arquivos, né? E fez relato com as pessoas, e foi na rua, Foi entrevistou. na rua, buscou relatos. Então é um pouco sobre isso. Às vezes Agora eu lembrei, essa questão da família do Mata-Gente entrando no teatro, balançando o ouro com sexo, isso foi o Gilson que me contou. Alguém pode ter contado para ele pode ter buscado um relato qualquer, não sei de onde ele tirou essa informação. Você conheceu o Gilson Baumgratz? Conheci. Pessoalmente? Pessoalmente. Tá brincando? Só que ele faz uma transcriação, uma Quando que foi isso? década de 80. Em que situação? Se me desculpa, eu nem estava Os aqui. filhos dele estudavam na mesma escola que eu, eram do mesmo ciclo de amizade. Assim. Sim, que legal. Ele tem uns livros interessantíssimos. Na verdade, ele faz na verdade, ele transcreve isso do Amaral Barcelos, que é um autor que veio antes. Que se debruçou também sobre isso. Amaral Barcelos, eu acho que foi Pesquisa esse citado. cara. O Gilson meio que copia, não copia, ele vai até essa fonte. Também porque é isso, né? É um personagem se debruçando na fonte de outros personagens. Mas tem um outro nome, pra tem criar. o Ovidio Melo, que é um barrense que foi embaixador do Brasil. Não esqueci o país agora. Ele também tem um relato sobre Barra do Piraí, mas que foge a esse espectro agrário escravista. Ele já coloca Barra do Piraí com Lúcio de Mendonça com a Carta da República na Estação de Barra. O Lúcio de Mendonça foi um intelectual, amigo do Machado, que idealizou a academia segundo o molde francês. Isso também está nas cartas do Machado. Não foi o Machado que idealizou a academia. Ele morreu como o último presidente. O Lúcio de Mendonça, um homem nascido numa fazenda aqui da região, acho que Dorândia, que teve a ideia da academia. É um autor que ficou meio assim, eclipsado diante da luz do Machado. Ele ficou meio assim. Mas na Academia Brasileira de Letras, a biblioteca chama Lúcio de Mendonça, tem os objetos dele, a escrivaninha, as canetas. E ele era da nossa região, né? Ele é da nossa região. Não que ele nasceu em Barra, mas as famílias tinham fazendas. E as crianças naquela nasciam, época, você tá aqui, você tá lá. não tinha essa demarcação. Não tinha, Hoje tem muito mais estabelecido. Você passa uma reta, você já tá em Volta Redonda, já tá em O próprio Santos Dumont, o pai dele tinha fazenda ali em Rio das Flores. Ele foi batizado na igreja de Nossa Senhora Teresa d'Ávila, lá em Rio das Flores. Ele não era dali, mas eles eram uma família paulista que tinha uma fazenda ali. Aquele outro barão de Guaraciaba, um barão negro, foi o dono do Pocinho. Ele era mineiro, ele não era daqui, mas ele tinha uma fazenda aqui em Barra. Que eu filmei, né? A locação do filme é lá. Foi lá? Foi lá, no Moinho. Lá pertence a Vassouras, a demarcação entre Vassouras e Barra. Então eu busquei esses cenários que tivessem essa estão à conexão. deriva. Vassouras igual aqui mesmo, né? Então, é bom falar disso, desse prédio onde nós estamos. Vocês talvez não saibam que a gente só está numa marcaçãozinha aqui, mas nós estamos numa das casas mais antigas, nas construções, a mais antiga de Barra do Piraí. Logo aqui a gente tem o Rio Ipiranga, né? Ipiranga não, o Paraíba do Sul. E então, do lado aqui do Barão do Rio Bonito, pessoal, daqui aquela casa bonita, branca, né, com janelas azuis e amarelas. Aqui pertencia ao Barão do Rio Bonito, a família Faro. Isso. Que vem a ser meio que adversário do capitão, que morava do outro lado. Por isso que o Barão ele tinha ponte, ele dominava o transporte, o pedágio da ponte, o Mata-Gente. Dom Pedro não quis passar pela ponte erguida pelo capitão Mata-Gente. Aí ele atravessa na embarcação e salta ali no cais de Santana para inaugurar a pedra fundamental da igreja de Santana. Então rolava uma intrigazinha, né? Rolava uma intriga. Porque a família Faro eram amigos do Barão do Rio Bonito. O Gilson descobriu que eles foram educados juntos na corte, os mesmos professores. Os educadores, né? Inclusive, na coroação de Dom Pedro, está a assinatura da família Faro. Então, o Gilson foi lá e pesquisou. A gente não deve, assim... né? É um material que a gente tem disponível, né, de estudo. Tem que pesquisar, né, onde ele anotou isso. Né? É bom que alguém se debruce também sobre... São 3 livros que ele tem. Né?
Não, mas então, aí, e o que eu vejo é um dos nossos objetivos aqui. Aqui nós não somos historiadores, quem sou eu? Eu sou professor de matemática, você é um cineasta, está trabalhando aí no movimento do cinema, a gente está tentando crescer esse movimento. Nós tivemos nas últimas entrevistas uma historiadora, então ela teve muito mais tato em algumas questões, mas eu acho que é sobre isso o nosso projeto também, né? Abrir um pouquinho esse laço para, tipo, nem toda a história está no livro didático, nem toda a história está ali no que a gente entende que é o acadêmico. Ela mesma traz muito sobre isso, porque o Gilson mesmo não é acadêmico, mas ele é uma das pessoas mais importantes que traz sobre a história de Barra do Piraí, sobre relatos. Eu vou citar um exemplo apenas. O Gilson me trouxe uma materialidade da parte negra da minha família, que eu não conhecia. A minha avó nasceu numa fazenda do café, próximo a Ipiabas, e ela nasceu em 1874. Ou seja, ela nasceu livre. Estava no ventre da mãe escrava. Nasceu livre. E ficou na fazenda. E ela tem 2 filhos que ela trouxe para o casamento com meu avô. O meu avô casou com uma ex-escravizada com 2 filhos negros. Ele, português, calceteiro, ele veio para o Brasil construir botar aquelas calçadas de pedra portuguesa no centro do Rio e ganhou uma graninha e comprou umas terras aqui na Ponte Preta, onde minha avó nasceu, numa fazendola ali. E ele casou com essa minha avó ex-escravizada, dessa família, dessa fazenda, São José das Pedras. E um desses filhos negros, da minha bisavó, criou um bloco carnavalesco de homens negros na Oficina Velha. Eu não sabia disso. E é qual? Você se lembra agora? Que às vezes a gente conversando aqui vai soltando coisa. Já lembrei. O Gilson que fez essa anotação. Eu ouvi essas histórias da minha avó, que era racista, por ter se casado com um homem branco e ruivo. Os filhos dela nasceram mais claros. Então ela não gostava. Ela falava do pai, mas não falava da mãe, porque a mãe era uma mulher negra, né? E o Gilson faz essa anotação do bloco. As baianas do Euclides. Eram os 2 filhos negros da minha bisavó, Euclides e Marcos, que um se tornou alfaiate e foi embora para a Baixada e ficou lá, nunca mais veio. E o tio Euclides era o cara que não se adequou aos modos de produção desse capitalismo iniciante. Ele andava de tamanco, terno branco, meio Zé Pilintra, tocava banjo e tinha um bloco carnavalesco de homens negros que saía da Oficina Velha. Eu ouvi isso falar na família, mas será que isso é verdade? E o Gilson faz essa anotação. Não é importante? Alguém deve ter falado isso para ele, que não foi esses homens do jardim da ciência que o Nietzsche fala. Foi da oralidade, né? Informações que ele buscou assim, na oralidade. Eu quero resgatar essa tradição desse bloco. Porque as baianas que o tio Euclides colocou o nome, são as baianas que vieram expulsas da perseguição religiosa na Bahia, para o Rio. Que o Caetano fala, as chiaciatas que vieram fazer o samba no Rio. Elas tinham ali o candomblé, elas serviam comida baiana, né? Em torno delas eram os artistas, os intelectuais. Então, a Bahia, por isso que tem as baianas na escola de samba. Esse elemento cultural da baiana, o Caetano disse que elas que trouxeram o samba para o Rio. Ele teve essa visão, fez esse bloco. Elas eram perseguidas e no centro do Rio ali, através de Tia Ciata, o samba nasceu. Existem muitos movimentos culturais que a gente tem que resgatar, né? Barra do Piraí é uma cidade cheia de... Imagina, esse bloco de homens negros, eram só homens vestidos de baiana. Olha que interessante. A gente pode até escrever isso no edital, né? Colocar no edital. Resgate a cultura. Interessante, né? As baianas do Euclides. E esse Euclides, uma outra tia da minha avó, irmã da minha avó, do casamento com esse português, gerou o Nilo Chagas, que é um homem negro, nascido na Oficina Velha, que veio compor com Dalva de Oliveira e Erivelto Martins o Trio de Ouro. Um trio de 3 vozes, né? O Erivelto tinha uma dupla, o branco e o preto, com ator e cantor baiano, e ele morre. E ele vem à Barra, porque ele foi criado aqui, né? Aí um outro tio meu que jogava no América, que era o time dos artistas, falou, Tertuliano, por que você não chama o Nilo? Aí ele veio à Barra, fez um teste com o Nilo foi e
os caras se tornaram o trio mais famoso do Olha Brasil, isso, cara. entendeu? O trio de ouro. Vocês que são mais jovens não sabem disso. Não, eu sei porque eu fui particularmente criado. Eles fizeram mais de 40 filmes na época da guerra. A Carmen Miranda é madrinha do trio. Caramba! Eles fizeram cinema com Orson Welles, o maior cineasta americano que veio para o Brasil. Isso era na época de que 40. 40. O Orson Welles veio para essa relação dos Estados Unidos e Brasil, do eixo, por causa da guerra. Então, o próprio americano precisava conhecer como era esse Brasil, né? Porque era meio Argentina, né? Achava que era Buenos Aires. Aí o Orson Welles veio para o Brasil e no Rio, quem foram os produtores dele? Erivelto e o Grande Otelo, que levou o Orson Welles para a favela carioca. E o Nilo aparece no filme. Esse filme está inédito, é um filme do Orson Welles que depois romperam com o recurso que os americanos tinham dado. Está lá, está num nicho lá. Em algum momento esse filme pode aparecer. Um dia parece vai a Carmen, aparecer, né? parece a Carmen, parece o Trio de Ouro. Foi produzido, mas ele não foi lançado. Não foi. Olha só, mas tem Barrense no meio, não é? Nilo Chagas, é um cara muito conhecido e ninguém fala do Nilo. Até na internet fala que ele nasceu no Rio, nasceu na Oficina Velha. Ele é daqui. Olha só. Eu quero fazer esse Eu vou projeto tirar lá a com ele. Wikipédia lá, colocar lá Vai lá. Oficinas E ele Velhas. morreu de uma forma super obscura. Eles foram fazer uma temporada na Argentina e ali a Dalva se separa do Erivelto, que eles tinham uma relação muito tórrida, assim, né? E o Nilo se apaixona por uma corista da Dercy Gonçalves, que foi junto. E ali eles se desvirtuam. Eu tenho uma foto do Nilo, no verso da foto escrito, sabe por quem? Não sei. Quem? Um autor da música de Laranja Madura, conhece? Não. Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Produção, procura aí o autor, que até eu esqueci. Ah, não, procurando aqui. Como é que é o nome da música? Laranja Madura. Laranja Madura. Entre outros, né? O cara É o Ataúfo. o Ataúfo Alves. Ataúfo Alves. Eu tenho uma foto, eu trabalhava num hotel fazenda em conservatório, o filho dele, conversando, você vê como que a oralidade traz Traz esse. importâncias, descobertas. Eu contei que, né, apesar de branco, mas com cor, eu era parente do Nilo. Ele falou, é mesmo, eu tenho uma foto. Meu pai faz uma reprimenda a ele. Por que ele saiu do trio? Aí ele mandou pelo correio a foto. A própria letra, O que está escrito lá? Nilo, eu te falei para ter juízo, não largar a Dalva e o Erivelto, entendeu? Ele dando uns... Vamos por mulher. Caiu se apaixonou por essa corista aí, na Dercy da Gonçalves. Dercy. A mesma temporada dela coincidiu com o Trio de Ouro na Argentina. Mas sobre isso, né? Nós aqui em Barra do Pira, nós vivemos rodeados de muitos artistas, só que, infelizmente, por causa de uma questão... Eu entendo, assim, eu acredito que seja o seu pensamento também, mas nós viemos de um lado específico, né? O lado da esquerda em específico. A gente entende que a política cultural, se ela não é bem trabalhada, se ela não é colocada num patamar ali... É muito fácil de apagar. É muito ela vai fácil se de apagar. perdendo, ela vai esquecida, porque... Você, com a tecnologia, os avanços da modernidade, é muito melhor, é muito mais lucrativo, né, pelo capitalismo, você abrir uma loja, um souvenir, alguma coisa assim, do que você perder o tempo restaurando toda... Por que você acha, Lucas, que existe um clube num bairro como Oficina Velha, um clube de 1937? Por que existe o Brasil? Né? Por conta dessa efervescência cultural que tinha ali. Dali que saiu o bloco. Mas assim, a gente tem vários clubes aqui, nós temos o clube da... A posteriori veio o Central também, de Ferroviário. Mas assim, também tem os Gresp que fala, não, como é que fala? Os blocos carnavalescos, tem ali no Carvão também. Tinha Ali foi um movimento, ali o Sai de Baixo, tem a ver com o movimento do Erivelto Martins, com certeza, tem. É na mesma época, né? Tem essa efervescência. Rolou na Oficinas Velhas, rolou no Carvão. Que o pai do Erivelto Martins... Provavelmente estava rolando lá no Boa Sorte com também. Com certeza. Tanto que eles conheciam o Nilo Chagas por conta do bloco lá do tio dele, o tio Euclides, né? Ou seja, o pai do Erivelto, que era um homem ligado à cultura, ao teatro, apesar de ser ferroviário, ele perdeu até uma casa por conta desses arroubos artísticos dele.
Ele tocava vários instrumentos e tinha uma sociedade dramática, dançante, carnavalesca no Santo Cristo. Isso que é incrível. Tem lá a assinatura dele no livro da banda, União dos Artistas. Ele tocava caixa, menino de 10 anos. Nós descobrimos a assinatura, eu posso até colocar no... Não, se você tiver as fotos, depois você manda. Eu levei a família do Erivelto. O neto do Erivelto bateu num casarão antigo assim. É aqui que o vovô morou. Aí a Sanã Martins, que é uma atriz, falou, não, Helder, não pode ser aqui, porque meus pais eram humildes, ele era um ferroviário, e lá é uma mansão bonita que tem lá no Santo Cristo. Aí o maestro falou, mas a banda inicialmente era aí, nessa casa. E eles são espíritas, eles têm essa pegada. Então tem toda essa então questão. Eles perceberam a intuição do moleque, se bater onde que a banda começou. Era nessa casa que pertencia o maestro. Então eu acredito que esse movimento efervescente que tinha ali gerou um pouco sair de baixo, né? Essa onda que é uma coisa histórica, começa pequenininho, né? Você sabe como é que começou o Brasil? Não sei. Né? O Brasil também, um clube na década de 30, num bairro. Porque a ferrovia passava ali, né? né? Aqui, né? Do lado de cá era um pessoal... Mas a ferrovia passava ali, a rede mineira passava ali. Que era o carvão, do carvão não, perdão, do Oficinas Velhas, né? Da mesma forma que o tio Euclides saía da Oficina Velha, o pai do Erivelto saía do carvão, com o rancho dele. Instrumentos percussivos, ou seja, vários fantasias, grupos culturais se movendo. E tudo no acústico, tá? Tudo no acústico. E grupos... Saíam no Carnaval, no Natal e na festa junina. São as festas, né? Capitais. Nossa, assim. Pois é. Então eles se conheciam, tinha um movimento, né? No Areal devia ter também, né? Em outras localidades da cidade. Por isso que eu queria resgatar o bloco do tio Euclides, cara. Esse é bom. Que era um homem negro, imagina. Ele que pegou uma cadeia no Frei Caneca. Ele estava vindo, né? Eles chamavam de Capadócio, né? O cara que não tinha trabalho fixo. Né? Ele jogava. A minha avó, branca, que era racista, quando ficou numa pior, quem que entrava para ajudar ela? O irmão negro. Chegava com a bolsa de dinheiro, ele falsificava no jogo para poder ganhar. Tinha aquela unha grande, tocava o instrumento, andava todo arrumado, chapéu de lado. Minha avó que contava. E ele entrava e ajudou ela. No momento da guerra, quando minha avó ficou pobre, com a maçonaria que fez o enterro dela, do meu avô, que ela não tinha dinheiro, porque ele morreu com leucemia. Ele era ferreiro, ele tinha uma oficina ali onde é a Agron, ali perto da Agron, no lado da Câmara. Minha avó nasceu ali. Ele via passar ali, né, o trem. O cabeamento era o trem. Né? Tudo conectando o trem, né? O cabeamento era o trem. Então ele via passar a vida ali, né, cara? Então, por que eu falei disso? Desculpa. Mas eu tô achando mais legal que a gente... Vai desenterrando. Foi desenterrando as coisas que não estavam ali. Eu vou voltar um pouquinho então, porque a gente estava meio que preparado. Você estava contando para mim que tem um conto, um poema da Tarsila do Amaral que você... Não, um croquis. É um croquis, né? Um croquis. Que ela também faz uma alusão, parece que é a Barra do Piraí também. Não é alusão. Está escrito no croquis. Também está escrito lá. Barra do Piraí com HY, 1924. O ano é importante pontuar. O Oswald, marido dela na época, ela estava vindo da França. 100 anos, né? O Oswald... 100 anos agora. É. O Oswald escreveu um manifesto no jornal chamado A Poesia Pau-Brasil. Por isso que chamam ele o Homem do Pau-Brasil. A Adriana Calcanhoto tem uma música sobre o Caetano que fala sobre isso. Porque o Caetano resgata o Oswald de Andrade, né? Na década de 60. Um escritor lá do modernismo que ainda não foi pensado como deve. É um grande artista. Que deve ser revisitado, né? E no próprio manifesto Pau-Brasil, ele cita a passagem dos modernistas indo para Minas mostrar o barroco mineiro para o escritor franco-suíço Blaise Cendrain. Ele não tinha um braço. Ele lutou na guerra, na Primeira Guerra. Ele veio ao Brasil e o grupo modernista saiu de São Paulo num Ford de uma grande mecenas lá, da família Penteado. Naquela época estava inventando um movimento modernista. Lembra que a gente estuda na escola? É. O Brasil descobrindo o Brasil? Eles foram mostrar para um estrangeiro que eles também não conheciam. Foi aí que eles conheceram Drummond. Drummond tem vários apontamentos dessa época, essas viagens modernistas para lá. E eles passam por Barra do Piraí.
Eu faço uma adivinhação aí, porque no manifesto ele fala assim, sugestão de Blaise Cendrain. Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro pode traduzir para um preto gira a manivela do desvio rotativo onde tu estás. Um mero descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Olha que incrível. Isso está no Manifesto para o Brasil. No mesmo ano que a Tarsila fez o Croquis sobre Barra. Eles estavam indo. Aqui é um centro de entroncamento, rodo ferroviário. Fatalmente eles passaram por aqui. Ele pode ter traduzido essa visão do estrangeiro, né, que hoje é um cara que esteve na Europa na época das vanguardas, né? Então ele tem essa coisa do olhar estrangeiro para o Brasil. Então ele cita isso no Manifesto para o Brasil, essa passagem desse ponto de entroncamento aí, né? O desvio rotativo, né? Barra do Piraí, Minas, Rio, São Paulo. Central, Estação da Luz, Belo Horizonte. Se o negro... engraçado que ele coloca... Engraçado não, positivo do poema, que ele coloca o negro como determinante para a mudança do destino. Olha só, né? Né? E aquele medo do negro, um mero descuido. Esse negro já está inserido dentro do processo capitalista, né? Já está trabalhando, já tem um ofício. Né? É bonito esse friso dele. Ele fala negro, que no meu filme eu coloco essa frase. Porque eu costumo falar para os meus alunos de roteiro, porque no filme tem uma coisa chamada plot point. Quando você acha que já domina a história e o roteirista vem, puxa teu tapete e leva a história para um lado totalmente diferente. Então eu uso isso no meu filme como plot point. A história muda quando esse negro, esse preto gira essa manivela do desvio rotativo. Então, aproveitando que você puxou a manivela, vamos falar um pouco do seu filme. Me dá um... não sei... nunca assisti, tô doido pra assistir, você me prometeu, hein? Isso aí, amanhã eu vou ver o primeiro corte, com o som. Conta um pouco da ideia inicial, da história, assim, para as pessoas que também ainda não fazem ideia do que se trata. Enquanto existia o polo de Barra do Piraí, né? E eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Polo audiovisual. Com o Roberto Monzo, né? A gente deve muito isso a ele, esse movimento do cinema todo a ele. E eu estava trabalhando com ele na Film Commission, né? E a gente ia muito levar a galera para conhecer as locações possíveis, né, dos filmes, dos roteiros que nos apresentavam. O Rui Guerra, o maior cineasta vivo do Brasil, veio filmar conosco. A filha dele veio produzir o curta-metragem do marido, né, na época, o Bruno Laê, um filme chamado Atotô, que a gente filmou lá no assentamento de Peabas. No carro, eu, conversando com ela, citei um romance do Carlos Heitor Coni, um escritor carioca, muito amigo do Nelson Rodrigues. E o Coni tem esse romance chamado Quase Memória. É a memória de novo. Eram as memórias do Coni, que o avô dele era um anarquista e foi chefe da estação em Barra do Piraí. Ele estava, quando o rei Alberto passou por Barra do Piraí na vinda, porque a gente não tinha o ferro, né? E ele veio nessa primeira para trazer a metalurgia para o Brasil. Foi na década de 20, na mesma época do filme. O Drummond tem poemas sobre isso. E o Coni conta que o rei falou, o rei Alberto, né? Primo da rainha Vitória, da Inglaterra, um rei que foi ao front de batalha na Primeira Guerra. Ele veio para o Brasil e ele foi ovacionado em todas as capitais. E quando ele saiu de São Paulo para o Rio, ele falou, não quero, em Barra do Piraí, uma cidade na Serra, ele falou, não quero encontrar com ninguém. Só o chefe da estação, a única pessoa que vou ter o contato. Quando ele chegou aqui, é uma cena do filme, do Rui Guerra, e ele mostra a bunda para o rei. Um anarquista que não gostava de governos, né? Odiava todos os tipos de governo e os clérigos, os padres. Já era um revolucionário daquela época. Aí, no filme, o Coni diz que isso aconteceu. Pode ser a imaginação do avô dele anarquista, mas isso é narrado no filme e no romance. Por que eu falei do Coni? Por que eu falei disso? Você começou lá atrás, né? Mas vamos chegar no filme. Já sei. Então, aí eu fui, enquanto
o cara da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu meio que ia como o produtor de locação. E eu fui rodei vários cemitérios, porque a gente não podia filmar na estação. A ação dramática do romance passa na estação de Barra, mas o trem não estava funcionando, a estação estava caída. Foi o único cenário que está no romance e a gente não pôde filmar, porque a estação estava caída. Eu rodei, eles foram filmar em Minas, onde tinha uma locomotiva que se movia e tudo. Mas o cemitério era importante que tivesse uma mangueira. Era o briefing do romance e adaptado para o roteiro do Rui Guerra, que tinha uma mangueira. O personagem pega uma manga de cemitério, não sei o quê. E a gente não contou. Foi até Andrade Pinto, com Café, que era o produtor da época. Muito difícil achar uma... Quando eu cheguei em Vargem Alegre, tinha uma mangueira. E o Rui Guerra, flamenguista, tinha do lado assim, uma lápide com a bandeira do Flamengo. Aí ele falou, vai ser aqui. E tinha tal mangueira. Nessa viagem toda, né, levando as pessoas para conhecer os lugares, eu entrei no hospital psiquiátrico. Estou entrando na história já do filme. E descobri numa sala fechada, cheia de morcegos, com várias caixas de papelão, todos os prontuários do hospital psiquiátrico, começado lá em 1905. Todos os prontuários estavam ali perdidos. Nenhum agente público se interessou de levar aquele acervo, pasme, com fotos. Uau! Com as fotos? Com fotos. Eu tive contato com esse material quando eu tinha 24 anos, que eu passei no concurso para o IBGE, como encarregado. Eu tinha um grupo de recenseadores, eles saíam fazer vistoria do trabalho deles no hospital. Eu não podia entrevistar os internos diretamente, fiquei numa sala e tive acesso a esse material, quando eu tinha 24 anos. Depois veio o banimento do hospício, né? Esse material ficou lá e eu cheguei lá e falei, Roberto, o que eu faço com isso? Não, a princípio eu nem falei com ele, eu não tive coragem de levar, porque em torno do hospício os moradores, os antigos enfermeiros, funcionários, eles são uma espécie de guardiões do lugar. Mesmo caído, se eu sair com aquele material ali, mesmo comissionado, ia dar uma confusão para mim, né? Não me senti autorizado. Quando eu voltei com outro produtor, descobri que esse material tinha sido queimado. 100 anos de história. Um tio meu foi internado lá na década de 70, que foi a guerra. Que desperdício. E ele voltou meio neurótico, por isso que ele sofreu várias internações. Eu descobri o paradeiro dele, o que ele tomou, que tipo de medicamento, qual a idade que ele tinha, a foto dele. Eu podia, né? E várias outras histórias interrompidas, né? Que a gente sabe que o hospício foi uma caserna, foi uma masmorra, né? Para os indesejáveis. Né? Existia a doença mental, mas o asilo, nesse momento, ele recebia um contingente negro que estava na cadeia senil do Rio de Janeiro. Né? A gente sabe que quem estava preso no Rio de Janeiro... Eles eram os excluídos. Né? Muitos negros. Se hoje em dia existe esse coeficiente de negros presos, imagina naquela época. Né? Então esse povo velho, já senil, vinha para cá. Pessoas que tinham doenças infecciosas. Era uma espécie de sanatório. E escrevi essa pira de cinzas, que de um lado vinha um fogo, de cima vinha água. A chuva que entrou. Os sem terra ficaram abrigados lá no hospital psiquiátrico. Olha que um assentado precisa de um papelzinho para acender um fogo. E eles preservaram esse material lá. E os meninos entraram para fazer uma farra lá e botaram fogo nesse material. Eu descobri no chão jogado alguns prontuários. E recolhi esse material. O resquício, né? O que sobrou. O que sobrou. Né? Já foram tão interrompidos, já foram histórias tão interrompidas que agora era interrompido de novo pelo apagamento através do fogo. Aí eu cheguei e falei pro Roberto, ele, porra, por que você não trouxe esse material? Você estava autorizado. Ele deu uma bronca. Deu uma bronca. Por que você não trouxe, né? Você podia ter trazido. Mas, infelizmente, a gente perdeu esse material. Eu escrevi um curta, Máquina de Moer, contando desse... Que, na verdade, é uma ficção. Não tem nenhuma história transcrita, literalmente, dos prontuários. Foi a minha imaginação que entrou em contato com aquele material sensível e produziu um curta de ficção. Aí,
inscrevi na Lei Paulo Gustavo do Estado, não consegui passar. Fui bem pontuado, inclusive, mas não consegui ser contemplado. Eu falei, pô, eu estou trabalhando com esse tema, eu tenho que ir, que já que as histórias interrompidas foram interrompidas agora pelo fogo, eu tenho que ir nas histórias que estão vivas. Aí eu fui até o CAPS, comecei a dar uma oficina de audiovisual lá. Eu não sabia que método que eu ia usar. Eu já tinha trabalhado com a Pestalozzi, com a PAI, né, no projeto que Luz Câmara Educação, né, que o Roberto e o Robson Monteiro criaram. Eu já tinha feito alguns trabalhos com pessoas, com alunos especiais e tudo mais. Mas eu não sabia qual ia ser o método. Nesse meio tempo, um amigo manda uma carta que tinha sido publicada no Facebook, numa página de Vargem Alegre. É uma carta de 1922 de um jovem, percebe-se muito claramente que ele foi levado ali de uma forma arbitrária, pelo texto, pelas descrições, ele está bem lúcido, as ideias são super concatenadas. Por que esse jovem está ali? Aí depois, pesquisando e buscando entrevistas, era muito comum as interações arbitrárias. Ele fala, eu vim para cá para passear, e eles não deixam. Ou seja, ele foi trancafiado e a família não ia visitar. Então ele está se queixando. Por isso que o filme chama Na Vertigem do Cinema, Manda um Abraço para Ti, que é de alguém se comunicando com o mundo. Essa frase é da canção Terra, do Caetano. Eu desconectei essa frase e faço com que a carta seja essa mensagem para o mundo, né? Como se fosse uma garrafa de náufrago, né? Quando que a gente poderia imaginar, Luciano, o nome do rapaz, a gente não pode fazer uma pesquisa mais biográfica, porque não tem um sobrenome. Tem a data, 1922, fala de Vargem Alegre e fala do Dr. Valdemar. Dr. Valdemar, que era amigo do Juliano Moreira, um psiquiatra que foi expulso na década de 30 por ter estuprado e dopado mais de 40 pacientes. Nossa. Esse era o regime da crueldade. Um médico e um monstro publicaram nos jornais cariocas. Ele foi expulso, ele foi afastado, né? E então isso que traz as informações da carta são fidedignas por isso, são elementos históricos bem fixados. O que eu fiz foi o quê? Peguei a carta e levei esses pacientes do CAPS. Eu sou meio atormentado, também gosto de teatro, eu fiz uma leitura dramatizada da carta para eles. E eles foram instados a escrever suas próprias cartas, né? Mensagens para o mundo também. E através dessas histórias eu pude conhecer um pouco mais da história deles, né? Não que os profissionais do CAPS não tenham ferramentas para desvendar essas histórias, porque eles estão ligados mais à questão clínica, né? Do atendimento, da assistência, não tem muito tempo. É uma correria danada. Você sabe como que é a assistência pública no Brasil. Então eu tive mais tempo como artista de me debruçar sobre essas histórias. E aquela parada que a gente falou, né? A cultura atinge o indivíduo. O indivíduo. Aí eu pude ver a história de cada um. E o que eu poderia aproveitar? Então as minhas personagens são o Luciano, o rapaz que escreve a carta, e nesse processo da pesquisa, através de Adriano, que é um historiador de Valença, que ficou muito meu amigo, que caminhou comigo ali na coxia da produção do filme, ele me trouxe uma outra personagem. Gustavo Dallara. Um pintor completamente esquecido. Ele nasceu em Veneza, em Rovigo, em Veneto, e ele veio para o Brasil porque ele era epilético. E naquela época a ciência acreditava que os países, os trópicos, né, um país mais quente, pudesse ser importante no tratamento, né? Olha que imagem bonita. Ao Rio de Janeiro, né? O Corcovado ali atrás, né? Isso aí é a Praia do Flamengo. Tem outras... Aí o Adriano falou, Helder... Mas o que tinha esse Gustavo Dallara? Então, escuta. Não, tô escutando, Adriano falou, tô curioso, né? Você vai falar sobre Vargem Alegre? Ele era um pintor. Um pintor clássico. Ele fez artes... Ele frequentou a Academia em Veneza, Academia de Belas Artes, não terminou, e ele veio para o Brasil através de um convite. A Folha Fluminense, para ser diretor artístico e ser desenhista, fazer caricaturas no jornal. Então ele vem para o Rio de Janeiro e vai habitar ao pé do Morro da Providência. Ou seja, chegou num país tropical
e em contato com ex-escravizados, né? Porque os temas dele são esses. Ele pinta também a madame burguesa saindo do teatro. Ele pinta o homem engravatado da Rua Direita, que é a 1ª de Março. Mas os grandes personagens dele é o homem da rua. É o vendedor de perus, o amolador de faca, as lavadeiras. O dia a dia, né? Do jeito que ela é. Na carta do Luciano, o Luciano fala assim: venham no domingo e tragam a máquina fotográfica. Está na carta. É a máquina aí. Essa que foi um objeto. Você falou que exatamente, é o objeto do personagem. É a máquina da década de 30, esse sanfonado. Como é que funciona? Você olha aqui. Aqui o visor. Nossa, em cima. Você olha aqui. O pino aqui já não existe. O Adriano Moraes que me emprestou essa câmera dele. Que legal, né? E aí eu vi ponto de relação com os personagens. O Luciano, ele era de uma família burguesa, né? Porque ninguém tinha uma câmera fotográfica na década de 20, assim, né? Traga a câmera fotográfica no domingo. Então, que aqui eu não consigo descrever as belezas de Vargem Alegre com as palavras. Né? Nós poderíamos tirar fotos dos malucos, etc. Isso está na carta. Original. E o Gustavo Dallara, pela crítica, é considerado um pintor com um olhar fotográfico. Aí bateu, falei, é o ponto, né, que vai dar a curva dramática aí, o ponto de convergência das duas personagens. Você juntou duas coisas. O olhar fotográfico e alguém que espera registrar o mundo através da lente de uma câmera, né? Então os dois, e uma terceira personagem é um homem negro, porque não existe produção possível hoje que não toque nesse assunto, né, do identitarismo. Era um mercenário, um marceneiro do hospital. Sim. Um marceneiro, tal de sepultura dele lá. Claro que ele era um homem negro. Claro que ele era um homem. Ele morreu com 100 anos. Nossa. E está lá na lápide, escrito em latim: descanse em paz. Pelos serviços prestados para esse hospital, essa instituição. E como a arte faz isso, a gente desenterrou ele. Ninguém vai morrer aqui, não. Vamos trazer você de volta. Aí eu trouxe o Benjamin da Silva, esse homem negro. Que não tem uma foto, não tem um registro. Nós criamos muitas fotos através do ator, né? Então, eu coloco essa tríade desses 3 homens que se encontram, não existe registro possível desse encontro, né? Mas eles viveram no mesmo tempo. Essa arte é para isso, né? Para imaginar o imaginável, literalmente o imaginável. Esse encontro improvável acontece no filme. Eles se encontram. Pelo Gustavo Dallara ter achar que o homem do povo tinha uma sensibilidade para abrigar o possível e eventual ataque, crise da epilepsia. Ele achava que esse homem do povo ia abrigar, mas se ele tivesse o acesso ali, ele seria abrigado. Então eu vislumbrei na possibilidade dele ver isso nesse homem negro, que era um marceneiro, um homem de ofício. Na época tinha um peso você ter esse ofício, um marceneiro. Eles faziam os bancos, as cadeiras do hospital, né? No meu filme eu faço ele entrar no hospital como interno. Depois que o Gustavo morre, eu coloco... Não conta o final do filme, não. Nossa! Enquanto essa identidade do Gustavo Dallara com o homem do povo, né, ele encontra o Benjamin e o Benjamin pousa para ele no filme. Quando o Gustavo morre, isso eu posso contar que é o livro, né, ele se mata em Vargem Alegre. Ele vive um mês de agosto de 1923, ele é trazido para Vargem Alegre porque ele tem sífilis, ele contrai a sífilis. Naquela época, uma doença que marcou a Belle Époque, né? Até o figurino, Adriano conta isso no filme, até o figurino se transformou para tentar esconder essa doença, que era terrível, e depois ele ataca o sistema nervoso central e a pessoa começa a ter delírios. As cartas que estão no filme, ele tenta escrever para a mulher, mas viram uns garranchos e levam a notícia da mulher dele. Talvez ele tivesse essa crise, né, de ter contaminado a própria mulher. E o sobrinho dela desce, porque a fazenda era de 2 andares. Era em estilo normando, sabe, a fazenda do Barão de Vargem Alegre, que virou o asilo. Foi adaptado para abrigar o asilo, o primeiro asilo. E ele sobe e se joga.
do Isso, segundo isso, é, andar. isso é verdade, isso é história. É verdade. Só que eu descobri o prontuário dele, falam que ele está enterrado em Vargem Alegre, no cemitério São José. E agora eu estou nessa pesquisa, né? De alguém se debruça sobre isso, encontra os restos mortais, né? Agora vai vir uma gestão nova para Barra do Piraí, tem que ter essa menção lá. Aqui jaz o pintor italiano. O cara que sai de Veneza, o lugar mais idílico do amor, né? E vai morrer em Vargem Alegre, Alegre, suicidado. Eu acho que ele foi suicidado. Eu acho que o próprio regime, o que ele viu ali no hospital, né? Ele já estava meio, coitado, ele já estava meio muito debilitado quando ele chega. Não tinha o antibiótico, né? Não tinha penicilina. Naquela época não Então, tinha como ele se né? curar Não tinha da como ele doença se dele. curar. E aí ele morre. Aí eu faço que nessa repercussão dessa loucura, o Benjamin, como era o modelo dele, que ele tenta esboçar alguns croquis, que são recriados no filme pelo pintor que vocês têm que conhecer também, um barrense, um jovem pintor chamado Guilherme Millward. Ele não está como figura no filme, os braços dele, as mãos que pintam. Ele recria esse croquis do Benjamin, feito pelo Gustavo Dallara. Então o Benjamin, quando ele morre, que ele suicida, ele também é visitado pela loucura. Então o Luciano leva ele para o campo para fotografar. Que a família não tira ele dali, não vai visitar ele, mas manda a câmera fotográfica. E ele sai para fotografar com o Benjamin, meio que visitado pela loucura, e o filme conta um pouco disso. Essa visão protagonista desse homem preto através de uma lente registrando a realidade. Esse que foi o meu interesse. Por isso esse plot point aí que eu usei da virada final, né? Parece que o Luciano é o protagonista, mas o grande protagonista é o Benjamin. Ele dá esse olhar final do filme. Ele registra essa presença negra muito potente, mas escondida na foto. Então o Benjamin faz esse homem, todos os negros do filme virarem protagonistas nessa ótica dele de autor agora. O Luciano é um homem tão... Ele sofreu esse internamento arbitrário, ele vê o sofrimento do Benjamin e outorga a ele esse poder de também olhar o mundo com seu próprio... Cara, isso é sensacional. Você, estou notando uma semelhança também com a proposta do Tadeu, né? Personagens que existiram, mas não tem aquele... E se isso acontecesse, né? Então vamos fazer isso acontecer no filme? Parece que você fez isso. Personagens que existiram de fato. Vamos acordar essa gente. Vamos fazer essa galera existir. Eu vi essa frase, ela descansa em paz. Falei, não, a história não foi bem contada. Infelizmente você não vai descansar aqui. A história não foi bem contada, não é bem assim. Muito legal. Então é isso. E aí você... Bom, vamos fazer o seguinte então. Se você fosse falar em breves palavras pra galera que vai assistir o filme e não faz ideia, é o filme sobre o quê? Porque assim, eu senti muito amor, né? Muita história, muito envolvimento por trás, mas próprio para quem vai ver o filme. O primeiro curta que eu escrevi sobre esse material de Vargem Alegre tem uma metalinguagem. É um ex-interno que quer fazer um filme para recuperar a voz de uma outra personagem. Sempre esse intuito, e um homem negro também, sempre esse intuito de recuperar essa voz. Que foi lá naquela época que você... que eu escrevi pro Paulo Gustavo do Estado. Sim. É um homem branco, ex-interno, que quer fazer um filme para recuperar a voz perdida desse homem negro. Aí tem um outro desfecho. Esse filme é sobre isso. É sobre apagamento, sobre memória, né? Sobre esse século XX, né? Onde aconteceram essas internações arbitrárias, esse povo todo que foi interditado. Passa todo lá em Vargem Alegre? Todo na década de 20. Tudo lá. E as locações, onde que foi? Aqui, nesse casarão. No casarão, né? No antigo pavilhão Juliano Moreira, ainda em Vargem Alegre, que a fazenda foi destruída. Mas esse pavilhão foi feito na década de 20, na época da carta. Ele está lá até hoje. Tem imagens antigas, bonitinho, como ele era, e imagens agora, que uma família mora lá. Ainda com elementos do hospital. Cadeiras, azulejos, as portas são gigantescas. Está lá ainda. Que bom. Que bom, né? Alguma coisa para Eu tenho fotos antigas também do prédio.
Não foi ali que o Dallara se matou, que ele se matou na sede da fazenda, mas aquilo ali é um pouco a aura daquele tempo, né? Então o filme é sobre isso. E tem essa metalinguagem com o cinema e com a fotografia, que eu puxo esse gancho, né? Tem um personagem do Capes, que é o Enéas, que é um homem de 70 anos, que sofreu inúmeras internações, inclusive em Barbacena, e a história dele também é relacionada com o cinema. Que ele foi sequestrado, ele foi levado do pai, da mãe biológica, e trouxe para Valença. E ele, durante a infância, o pai dele é ferroviário também, ele está de ferroviário no filme, você vai ver, resgata a história dele. O Cabo são muitas pessoas. E dessas histórias atuais que ainda estão vivas, que a gente pode contar, eu elegia dele para fazer, ele entra nessa triangulação, do Dallara, do Luciano e do Benjamin. A história do Enéas é uma história que faz essa visita ao cinema. Como o cinema e a arte é um material sociocultural curativo, né? Pode curar a gente dos nossos traumas, das nossas lutas internas. E o Enéas ele teve uma vida cheia de peripécias, né? Eu acredito, ele conta os filmes que ele viu no filme. Você vai ver o depoimento dele. Eu tô doido. Então eu acho que esse material sociocultural que ele represou ali como menino, serviu, ele fugiu. Ele foge em São Paulo, do Hospital de Jaçanã, quebra a perna, pula o muro. A história dele é cheia de peripécias. Ele vai estar no filme caminhando na ponte, como um homem livre, né? E agora atuando, né? Protagonista da própria história dele. Então, o filme fala sobre memória e apagamento, sobre resgate dessa memória. E é muito bom o fato desse filme estar se passando nesse período da Primeira República ali, né? Que é o pós-abolicionista, mas não é necessariamente ainda com uma cidadania para o povo preto, né? A gente estava falando na última entrevista que a cidadania só veio para a Até hoje ela não veio. Então, exatamente. Você imagina naquela Exatamente. época. Era o mesmo regime, né? E é isso, que vamos resgatar essas histórias que ficaram. Você vê, Gustavo Lara, ninguém fala dele, né? Eu acho que é uma luz que o filme traz, né? De mostrar esse personagem tão importante, né? Do mundo da pintura. E assim, trabalhos ele registra o excelentes, Rio de né? Janeiro numa fase muito importante. A cidade colonial estava sendo jogada abaixo para construir uma cidade nos moldes da França, né? Na Cidade de Luz, abrir as avenidas, a Avenida Central virou a Rio Branco, os cinemas franceses, aquela coisa, né? Aqueles Petit, não sei o quê, tudo é na francesada. Petit. Então, ele registra o Tilbury, que é o carro, o táxi puxado a cavalo, já com automóvel. Você vê a foto da enseada do Flamengo, os automóveis passando. Então ele faz essa transição. Então, o filme tem essa transição, tanto na vida do Luciano, quanto do Enéas, quanto do Benjamin. Ele registra essa transição através da vertigem. Por isso que tem esse nome, a vertigem. Essa vertigem não é uma vertigem do transtorno, é uma vertigem criativa. Um momento de lucubração, de pensamento. Se a vertigem pode ser, num momento, uma perdição, né? Uma falta de... um mundo que roda e você não tem poder sobre esse giro. Domínio. Essa vertigem que eu trago agora é revisitada num outro sentido. É a vertigem da criação, da invenção. É isso. Poxa, parabéns. Que felicidade de estar vendo você tão feliz aí falando do seu filme. A gente trabalhou, eu lembro lá muito tempo atrás que eu vendo você trabalhando nesses projetos, vendo você trabalhando com amigos meus em projetos. Não, eu vi você como uma grande promissão, né? Numa escola maravilhosa, que fez filmes incríveis, que é o TUF, que é um outro distrito totalmente esquecido, né? Muito antigo. Que a ferrovia não passou por lá, então... A ferrovia não passou por lá, então ele foi esquecido. Eu tentei registrar alguns prédios antigos nos filmes da escola. Alguns prédios que já estavam ali na Baixa, tentei registrar. Mas é isso. Mas é. Quem sabe no próximo a gente vai estar junto. Né? Com certeza, é só chamar. Muito obrigado, Hélder, mais uma vez pela sua participação aqui. Muito, são nesses momentos que, como a gente está falando, né? É a conversa, né? É a troca, e nesses momentos que a gente descobre mais sobre a nossa cidade. Nós estamos com essa visão de que a gente só vai conseguir ver a Barra do Piraí do futuro se a gente olhar com muita delicadeza, com muita simplicidade, muita calma para a nossa Barra do Piraí do passado. Da onde que nós viemos? Nós temos 100 e poucos anos de história, além dos outros anos, né? Antes de ser município. Mas, assim, é pouca história se fosse parar para pensar, mas muita coisa aconteceu.
Nossa cidade é riquíssima em movimentos culturais, em movimentos históricos, em personagens, personalidades importantes que passaram por aqui. E hoje você trouxe algumas delas pra gente que tiveram uma passagem rápida, mas também aquelas que tiveram uma passagem muito específica, como o Gustavo, que, poxa, a gente vai ter que fazer um reconhecimento a ele aí, e o seu filme com certeza vai trazer luz a essa cena. Muito obrigado mais uma vez. E o prédio? Não vai falar do prédio? Não, eu queria que você falasse antes para você dar as suas considerações finais, se quiser falar alguma Agradecer a coisa. vocês, é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, você, o Thales Figueiredo, e já tenho muita estima por vocês. Obrigado. E gostaria de poder estar junto com vocês nos projetos. Como que eu ia passar ao largo de uma produção de vocês? Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Só agradeço. E queria agradecer também a dona Leda Figueiredo, né, que é proprietária do Mascote, Mel. O Mascote. E coisas mais. Mascote é o nome do primeiro cinema de Barra, cinema mudo, que ela resgatou. Nossa, ela é uma mulher que adora história. E o Hélio Figueiredo, né, que foi um grande parceiro, que é o proprietário dessa casa, que pertenceu ao Barão do Rio Bonito. O Hélio salvou esse prédio da ruína, né, que ele estava caindo. Ele está fazendo um trabalho, nossa, ele está suando. Estamos resgatando aqui, estou ajudando ele nesse processo de... Eu filmei aqui, ele liberou sem cobrar nada, ele cedeu pra gente filmar. Poxa, é porque isso aqui é maravilhoso, é lindo né? esse prédio, ele bom. tá aqui cuidando desse prédio aqui, né? E a gente tá nessa luta aí, tô ajudando ele me ajuda também. Quero agradecer ele ter, né, cedido o espaço pra gente poder filmar aqui. Com certeza. Foi incrível. E nós também agradecemos aí ao Hélio, a dona Leda ter cedido. A gente conheceu eles um pouquinho, conversamos com eles, são pessoas assim, gente finíssima. Né? Nós pudemos gravar aqui hoje, mas aqui também foi palco do filme Vertigem do Cinema, mando um abraço pra ti, né? Que tá pra lançar, tem uma previsão A gente aí. vai entregar agora, dia 18 de outubro. Mas isso aí deve ser mais pra 25, né? Eu quero segurar um pouco mais. Algumas coisas vão mudar, né? Quem sabe? Tá ótimo. Mas assim, a galera ficou sabendo que você tá fazendo um filme, aí tá todo mundo curioso, eles querem saber, tem alguma forma de assistir o filme por agora? Vai segurar um pouquinho? Vai ser no festival? Então, o ideal seria fazer no cinema, porque inclusive o Cine Show é um dos apoiadores. Eu consegui botar o título do filme... Pra passar lá, eu vi. Você viu? Eu vi, você mandou foto. Eu vi. consegui Muito botar legal. o título do filme no cartaz luminoso do cinema, sem ao menos o filme ter estreado. Que é a metalinguagem que eu te falei do cinema. Então, o Cine Show também, quem sabe vai ser lá. Mas eu tenho que apresentar em centros culturais, né? Eu tenho que apresentar em escolas, né? Por conta do edital. Então a gente vai fazer o seguinte, É o vamos meu deixar interesse, suas redes sociais aqui já, que você divulga lá nas suas redes sociais e a pessoa que tiver interesse, ela pode... Helder, Vai estar escrito lá, depois a gente vai estar escrito lá, é melhor. Então é isso, daqui a pouco vocês vão saber que eu vou repercutir que eu não sou bobo, né? Tá bom. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Mais um episódio desse podcast, desse conjunto de entrevistas que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez, isso aqui é concedido consequência, na verdade, através da Lei Paulo Gustavo. Se não fosse a Lei Paulo Gustavo, a gente não conseguiria estar juntando equipamento, juntando pessoas para estar fazendo isso. A 10 passos daqui, no Beco da Carioca, a mãe do Paulo Gustavo foi criança. Foi, exatamente. Estudou no mesmo colégio onde eu ganhei o concurso de poesia. Olha só, né? Então, a mãe do Paulo Gustavo, que, né, foi esse grande ator maravilhoso. Inclusive, o Beco da Carioca também foi locação. Eu fiz por causa disso. Rolou uma locação lá, né? Então, a gente tá doido para ver o filme, já vai acontecer. Então, aqui, nosso agradecimento ao Ministério da Cultura, desse Brasilzão de meu Deus. Muito obrigado ao Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Barra do Piraí por ter aberto o edital e ter concedido essa possibilidade para a gente estar fazendo esse excelente projeto. Cinema no próprio território, né? Pois é, a gente está fazendo o que a gente gosta de fazer e com a gente mesmo, sabe? Eu não estou chamando alguém lá de Hollywood, um ator, não sei o quê. É legal também chamar, mas eu gosto tanto da possibilidade de eu estar mexendo com pessoas barrenses, pessoas que eu nasci, brinquei, e colocando para essas pessoas também assistirem os próprios filmes. Eu acho que isso é a maravilha, né? Foi um prazer muito bacana poder parar a ponte. E filmar na ponte. Você parou a ponte, né?
Isso aí, não. Ó, o filme do Elder vai sair já já e vocês vão se impressionar, porque assim, eu vi pequenos trechozinhos que estão disponíveis lá no Instagram dele e tá maravilhoso. Fala da A página do fotografia tá maravilhosa. E tem a própria página do Vertigem, né? Na vertigem do cinema. Na Vertigem do Cinema, que daqui a pouco a gente vai colocar os links para você. A gente vai colocar também uns trechozinhos, algumas coisas lá que você disponibilizou pra gente. E muito obrigado por você ter assistido. Ficamos aqui com esse episódio de hoje. Até a próxima.